Eu creio que o Senhor tem um encorajamento muito especial para a tua vida nessa manhã. Evangelho de João, capítulo 11. Não vou fazer a leitura de todo o texto que eu leria, lerei apenas alguns versos, então é importante que você fique com a sua Bíblia aberta. Diz assim, a partir do verso 1. Um homem chamado Lázaro estava doente, e ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã. Rapidamente, nós estamos aqui diante de uma enfermidade que assola uma família. Lázaro, Marta e Maria, 3 irmãos. E o texto, ele mostra que era uma família querida, era uma família amiga de Jesus. Jesus tinha intimidade com aquela casa, mas a enfermidade chegou. Lázaro está doente. No verso de número 11, Jesus recebe a notícia da enfermidade de Lázaro e diz assim: tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Diante daquela doença que aquela família enfrentava, diante daquela enfermidade, Jesus ele dá uma palavra positiva. Olha, nosso amigo Lázaro adormeceu, ele está com seus discípulos, e Jesus ali está usando uma maneira carinhosa, um eufemismo, para dizer assim: olha, Lázaro morreu. Só que os discípulos no texto, eles se apresentam como aqueles que não entendem. Tem hora que a gente tenta suavizar as notícias, mas não dá certo. Jesus ele tem que ser mais claro, ele vai dizer, o texto aqui à frente, Lázaro morreu. Irmãos, há coisas nas nossas vidas que parecem que é o fim. Parece que a morte é o fim para determinadas situações. Situações que pararam. Verso 17, porque eu estou abreviando aqui, mas no verso 17, Jesus chega agora, ele vai ao encontro daquela família que tinha um problema. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. 4 dias, o ateste de uma morte verdadeiramente comprovada em uma cultura onde não se havia muitos conhecimentos tão aprofundados na medicina. Então, o atestar da morte requeria tempo, porque vai que a pessoa tivesse ali um mal súbito, pudesse melhorar e voltar à vida. Então, a ideia aqui no texto de 4 dias é algo que realmente chegou ao fim, uma morte decretada. Verso 21. Então Marta disse a Jesus, e aí é o encontro, porque Marta vai ao encontro de Jesus, Maria fica em casa ali, chorando com aqueles que estão aconselhando, e Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Parece que chegou um momento tão ruim, tão difícil, parece que chegou realmente o fim. E ela então chega para Jesus e fala: olha, eu creio que o Senhor tem poder, eu creio que o Senhor tem poder sobre as doenças. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, o Senhor poderia ter atuado. No verso 25, verso 28, depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Verso 32, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O mesmo problema, que era o problema da morte, enfrentado de 2 maneiras diferentes. Uma vai até Jesus, a outra havia ficado em casa chorando. E aí depois ela só vai porque Jesus a chama. As 2 precisavam de tratamento. Verso 35, diante de toda aquela comoção, naquele momento difícil, Jesus chorou. Jesus chorou nos mostra que Jesus se compadece de nós, que Jesus está atento, ele vê aquela tristeza, ele sabe que aquela tristeza está sendo causada não simplesmente pela morte sim, mas pelo pecado que é a causa da morte. E Jesus se entristece, mas quando ele chora, ele diz para mim e para você que ele está atento ao teu choro, ele está atento à tua lágrima, ele está atento à tua e à minha necessidade. Verso 37. Alguns disseram: será que ele abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Mais uma vez, a mesma dúvida das irmãs, achando que Jesus poderia curar aquela doença, que já tinham visto milagres, agora é a mesma dúvida dos judeus que estão próximos ali consolando. Será que ele não poderia ter resolvido essa situação? Mas nenhum
nem as irmãs, nem os judeus, ninguém cogitava um agir de Jesus a partir de agora. Todos achavam que até ali ele poderia agir, e às vezes nós somos assim, às vezes a gente acha que é o fim, e que Jesus não pode mais agir na vida da gente, que determinadas situações não têm mais volta. Se ele tivesse agido até o mês passado, se ele tivesse feito tal coisa quando eu tinha tal idade, se aquele sonho meu não tivesse sido deixado lá atrás. Não, Deus ainda age, Jesus ainda age. Verso 38. Jesus, agitando-se novamente em si, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então ordenou: tirem a pedra. Irmãos, a primeira atitude que eu e você devemos tomar nessa manhã é obedecer sem questionar. Tirar a pedra era um negócio meio esquisito, porque a pedra era muito pesada, era um trabalho que não podia ser feito por uma pessoa. Alguns tiveram que ir ali mexer aquela pedra, e o texto mostra que já eram 4 dias. A própria irmã ela vai dizer assim: olha, Jesus ele já cheira mal. Há pedras nas nossas vidas que nós precisamos tirar, e talvez nós estejamos com preguiça, ou estejamos ouvindo a voz do Senhor: vai lá e faz tal coisa, só que a gente não quer fazer, a gente não obedece. Então, a primeira lição dessas atitudes que eu quero compartilhar nessa manhã: obedeça sem questionar. A obediência me leva ao encontro da vida que Deus tem para nós. Se aquela pedra não fosse movida, eu não sei como seria a história. Mas foi necessário. É claro que a gente sabe que Deus tem todo o poder, mas Ele estava nos ensinando que há um trabalho a ser feito. Há algo que precisa ser movido nas nossas vidas. Se há alguma pedra na tua vida, hoje é dia de você movê-la. Se há algo que está guardando uma possível morte, uma situação, um término de relacionamento que foi causado de uma maneira abrupta por alguém que veio e bagunçou a coisa, eu não sei, Deus pode mudar essa história. Alguém que está afastado, talvez vivendo numa dependência tão pesada de certas situações que a gente olha e fala assim: que Deus tenha misericórdia. Deus pode mudar essa história. Deus pode mudar a minha e a tua vida ainda hoje. Deus pode reviver sonhos, situações que estavam guardadas ou dadas como mortas. Segundo, creia sem duvidar. No verso 40 ele diz assim: eu não disse a você, se cresce, veria a voz de Deus? Jesus já havia dado uma palavra de que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para glorificar ao Senhor. Só que a doença, só que a tristeza, isso muitas vezes faz com que nós esqueçamos do que Jesus falou para nós. Irmãos, às vezes as lutas tentam silenciar o que Jesus falou, e Jesus, Ele cuida de nós, a sua palavra tem promessas para cada um de nós, e nós temos que nos pautar nas promessas que estão na sua palavra. Ele disse que não nos deixaria sós. Eis que estou com vocês até o fim dos tempos. Ele disse ao que está cansado: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Ele disse ao que está aflito: deixo com vocês a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus tem palavra, promessas para cada um de nós, mas essas promessas não são um fim em si mesmo, mas elas nos levam a crer, e temos que crer sem duvidar. Uma terceira atitude, quando parece que é o fim: agradeça, tendo a certeza que Jesus te ouve. Agradeça, tendo a certeza que Jesus te ouve. Verso 41, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: graças te dou porque me ouviste. Irmãos, o Senhor Jesus ali, Ele agradece, e Ele está ensinando didaticamente, o texto mostra isso, que Deus está atento a cada um de nós. Salmo 116, versos 1 e 2. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. E aí, então por que agradecer? Porque a gratidão, aqui nesse caso, é a manifestação completa da confiança de que Deus está cuidando da coisa. Eu preciso agradecer, sabendo que o Senhor me ouve, e agradecer vai mostrar o quanto eu confio nele.
nos momentos difíceis, quando parece que o fim chegou, o Senhor, Ele está ouvindo a cada um de nós. Então, agradeça. E, por fim, Jesus se compadece de nós. Jesus, Ele quer agir nas nossas vidas para que todos possamos vencer a morte. Mas não no tocante à morte física, não apenas quanto a isso. E Lázaro aqui venceu a morte física, através do agir de Jesus, ele voltou à vida. Mas mesmo Lázaro, tempos depois, ele morreu. Ele experimentou a morte, em definitivo, se podemos assim dizer. Irmão, Jesus, ele pode resolver todos os problemas, todas as questões que temos, mas Ele faz isso segundo a sua soberana vontade. Deus é soberano sobre tudo e todos em todo o tempo. Então, o que nessa manhã Jesus nos fala é que Ele é a solução para a morte, mas não simplesmente a morte física, mas a morte eterna. No verso 25, então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, ainda que experimente a morte, ainda que sofra, ainda que chegue ao que parece ser o fim, ainda que esteja num momento de falta de ajuda, num momento onde não há mais o que fazer, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E o texto termina com uma pergunta: você crê nisto? E essa é a pergunta que o Senhor nos faz nessa manhã. Você crê nisso? Então, a quarta atitude é entrega. Porque aquele que crê, entrega a sua vida a Jesus. Confia nele e sabe que o mais ele há de fazer. Aquele que crê, declara que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Aquele que crê, sabe que Ele tem um nome que está acima de todo nome. Aquele que crê, tem comunhão com Cristo, com o Pai, tem comunhão com os irmãos, porque agora tem uma nova vida. E esse é o convite para cada um de nós nessa manhã. Obedeça, creia, agradeça e entregue. Que o Senhor abençoe e complete a sua palavra aos nossos corações. Nós vamos adorar ao Senhor.